Olá pessoal, tudo bem? Vamos finalmente finalizar o estudo da célula. Vamos terminar hoje a última parte, que se chama núcleo. Vamos falar sobre a parte mais interna da célula. Pessoal, o núcleo é o centro nervoso da célula. É ele que coordena todas as atividades importantes para a célula. Faz parte do metabolismo da célula. Vai dizer se a célula vai crescer, vai morrer, vai se dividir, não vai se dividir, vai fabricar DNA, não vai fabricar DNA, vai produzir proteína, não vai produzir proteína. Tudo isso é organizado pelo núcleo. O núcleo, gente, ele é uma estrutura recoberta por carioteca. Lembra lá do eucariótico? Ou não, dependendo da célula. Se for procariótica, não tem carioteca. Se for eucariótica, tem carioteca. E o núcleo vai abrigar um ácido nucleico muito importante para a vida, que é justamente quem? O DNA, que vem do inglês desoxyribonucleic acid, ou ácido desoxirribonucleico. É um ácido nucleico capaz de armazenar informação. Dentro do DNA tem vários trechos não codificados, mas existem trechos que são capazes de ser expressos em características, e o nome que eu dou a esses trechos se chamam genes. Os genes são capazes de digitar as nossas características. Por exemplo, o DNA, ele tem o gene que vai fazer o formato do meu olho, vai formar a cor do meu olho, o tamanho do meu nariz, a altura que eu vou ter, se eu estou predisposto a ter câncer, se eu vou ter diabetes, se eu tenho predisposições genéticas de modo geral, ou características. Tudo isso é organizado pela expressão dos genes. Os genes controlam tudo isso. E onde está o gene? Dentro do DNA. E onde está o DNA? Dentro do núcleo. Percebeu a importância do DNA? É uma molécula informacional que diz tudo sobre o que é você. Ele diz todas as suas características. Ele é a receita de como fazer você. E lembra que eu falei que as células do mesmo indivíduo podem ser diferentes? Quem vai determinar se é uma célula óssea, ou se é uma célula nervosa, ou é muscular? É justamente os genes. São genes que vão determinar quais células são quais. Porque, apesar de todas as células ter todos os genes, para formar uma célula A, B ou C, eu só preciso de alguns. E o fato de eu precisar de apenas alguns vai gerar uma diferenciação celular que vai formar células diferentes, distintas. Então, se eu retirar células de partes diferentes do meu corpo, eu vou ter exatamente o mesmo DNA. Mas isso não quer dizer que elas serão iguais, porque os genes expressos podem ser o quê? Diferentes. Tá claro isso, gente? Espero que sim. Vamos avançar. Galera, outra coisa muito importante que o núcleo faz é iniciar a síntese proteica. A síntese proteica é a parte essencial para a fabricação de características dos seres humanos ou de qualquer outro ser vivo. A síntese proteica é dividida em duas etapas, a transcrição e a tradução. Vai ter uma aula específica sobre ela depois. Mas é importante salientar que essas duas fases são importantíssimas. E dentro do núcleo acontece a primeira etapa, a transcrição. Eu pego o DNA, vou lá no gene, naquele trecho específico capaz de gerar uma característica, e naquele trecho específico eu vou copiar identicamente ou similarmente o que está lá no DNA em formato de outro ácido nucleico, chamado de RNA. É como se eu tivesse copiado a receita de fazer aquela característica. Eu tivesse copiado aquele gene de outra forma, na forma de um RNA. O nome desse processo se chama transcrição. Aí eu pego essa cópia da receita e levo lá para o citoplasma, lá para aquela estrutura que fabrica proteínas, o retículo endoplasmático rugoso, que está incrustado de coisas menorzinhas chamadas de ribossomos. E é lá no ribossomo que eu vou pegar essa receita e vou fabricar proteínas. Tranquilo? Então, o DNA é copiado em RNA e esse RNA, por sua vez, vai fabricar proteínas. Só que eu tenho dois tipos de RNA. Eu tenho um RNA que vai mandar a mensagem do núcleo para o citoplasma, que coincidentemente se chama RNA mensageiro, vai ser lido pelo ribossomo, e quando ele for lido pelo ribossomo, ele precisa de outro RNA para transportar os monômeros da proteína. Qual é o nome que eu dou aos monômeros da proteína que vimos na aula 1? Aminoácidos. Então, quem vai transportar o aminoácido? O RNA transportador. E quem é que vai ser lido pelo ribossomo? O RNA que manda a mensagem do núcleo para o citoplasma. RNA mensageiro. E à medida que ele vai lendo, novos aminoácidos vão se colando entre si e vai formando a proteína.
Tá claro isso, gente? Vai ficar daqui a pouco, que eu vou aprofundar um pouquinho mais. Então, existem dois tipos básicos que participam da síntese proteica. Eu tenho o RNA mensageiro e eu tenho o RNA transportador. O RNA mensageiro manda mensagem do núcleo do citoplasma para ser lido, e essa mensagem vai ser materializada no ribossomo com o auxílio do RNA transportador, que transporta os monômeros da proteína. Que nome é do monômero da proteína? Como é que eu chamo? Aminoácidos. O ribossomo em si é formado por RNAs, só que não é RNA mensageiro e não é RNA transportador. Ele é transcrito de um gene do DNA, o ribossomo. E esse RNA se chama RNA ribossômico, e é ele que vai compor basicamente a estrutura do ribossomo, que é composto por duas partes, uma subunidade maior e outra menor, que quando são unidas são capazes de fazer o processo da tradução, que é quando eu leio o RNA mensageiro e fabrico proteína, que é a segunda fase da síntese proteica. Não se preocupem em memorizar tudo isso. É só para dizer uma das funções do núcleo aqui, rapidamente. Tá certo? Vamos avançar. Outra coisa muito importante que é coordenada pelo núcleo é o processo de divisão celular. Isso porque o núcleo vai duplicar o material genético que está dentro do núcleo. Vai duplicar o ácido nucleico que está dentro do núcleo. Qual é o nome do ácido nucleico que guarda todas as nossas informações? DNA. Dentro do DNA tem os genes, lembra? Quem é que vai copiar esse material? O núcleo. Por meio de um processo que envolve enzimas. Não vou aprofundar essa parte, porque vocês vão ver isso com detalhes no ensino médio e no ensino superior, caso vocês queiram entrar nessa área. Mas é no núcleo que eu pego o DNA e vou copiar uma nova molécula de DNA. São enzimas que fazem isso. Tranquilo? DNA polimerase, para ser mais exato, mas não precisa se aprofundar nesse momento. Então, o núcleo vai fazer a duplicação do DNA. E quando eu duplico o DNA, eu tenho condições de criar outra célula. E quando eu tenho condições de criar outra célula, eu vou formar duas células distintas. E existem dois processos básicos que podem explicar a divisão celular. Existem dois tipos de divisão celular. Existem aqueles que eu vou copiar identicamente à célula-mãe. A célula filha vai ser igual à célula-mãe. Mesmo quando é DNA, tudo bonitinho. Existe a que chama mitose, esse processo. E o processo de meiose, em que eu vou ter exatamente a metade do material genético da célula-mãe. Certo? Só que tem um detalhe. O DNA é uma molécula muito comprida, muito longa. E eu preciso, antes de dividir a célula, eu preciso compactar o DNA em pacotes. E o nome que eu dou a esses pacotes de DNA compactado se chama cromossomo. Os cromossomos, com auxílio de proteínas, vão se compactar e vão formar cromossomos. No caso dos seres humanos, nós temos 46 pacotes de DNA, dispostos em 23 pares de DNA. Desses 23 pares, 22 são autossômicos, têm características gerais de todos os seres humanos. O último par, que é o 23º, são os cromossomos sexuais, que vão determinar se o indivíduo é do sexo masculino ou do sexo feminino. Se ele tiver dois cromossomos XX, ele vai ser um indivíduo do sexo feminino. Se ele tiver um cromossomo X e outro Y, como é o caso da imagem aqui, ó, cromossomo aqui X e Y, ele será do sexo masculino. Perfeito? Vamos voltar para a diferença de mitose e meiose. Gente, a principal diferença entre a mitose e a meiose é que a meiose vai criar células filhas com metade do DNA da mãe, metade dos cromossomos. Lembra que eu falei que no caso dos seres humanos temos 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos? Cada célula filha da mãe que tinha 46 cromossomos vai ter 23 cromossomos da mãe. Mas não é qualquer cromossomo, é um dos pares, é importante lembrar isso. Existem cromossomos 1, 2, 3, 4, até o 23, formando lá 23 pares. A filhinha vai ter só um dos pares. É como se a mãe tivesse um par de sapatos e cada filho ficou com um dos pares do sapato. Deu para entender mais ou menos o que é isso? Então a meiose tem exatamente a metade do material genético. E a mitose? Não. A mitose é uma clonagem natural. E eu vou produzir uma célula filha idêntica à mãe. Na mitose eu vou produzir
células idênticas. Ou seja, se a célula é 46 cromossomos, se ela tem 46 cromossomos, a mãe, as filhas vão ter exatamente 46 cromossomos. Na meiose, se a mãe tem 46, as filhas vão ter quantos? 23 cromossomos. E quando eu utilizo qual? Por exemplo, quando eu me cortei aqui minha pele, cortou aqui, ó. Eu perdi células no corte. Sangrei, perdi células. Como é que eu vou repor essas células? As células circunvizinhas ao corte vão repor as células que foram perdidas. E essas células que foram perdidas virão por meio do processo da mitose. Porque eu não quero criar células com metade do DNA, eu quero criar células idênticas às células do lado, para fechar o corte, fechar a ferida, e assim eu conseguir repor aquelas células. É claro, eu falei fechar a ferida, mas são as plaquetas que vão romper o estancamento, vão estancar o sangue, vão romper o vazamento de sangue. Mas quem vai repor a pele são células que vão fazer mitose. E quando é que eu vou ter meiose? A meiose vai ocorrer em outro processo, quando eu quero fabricar gametas. Por que as gametas precisam ter metade do DNA da mãe e do pai? Porque eu vou pegar o gameta com metade do DNA do pai e pegar um gameta com metade do DNA da mãe e formar um novo indivíduo. Esse é o barato da reprodução sexuada. Resumindo, na mitose eu formo 2 células idênticas à mãe. Na meiose eu formo 4 células com metade do DNA da mãe. Isso porque os gametas, como eu falei anteriormente, eles vão se unir, o gameta masculino com o feminino, para formar um novo indivíduo. Isso é o barato da reprodução sexuada, gerar indivíduos distintos ao original. Aqui nos cariótipos que nós já falamos, né? São 46 cromossomos dispostos em 23 pares. E, para finalizar nossa aula, eu gostaria de agradecer às Irmãs Amebas, um grupo americano que faz animações que vocês viram durante nossa aula. Espero que tenham gostado das aulas e até a próxima oportunidade. Até mais!